promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas. Olá, Carlos Sampaio, aqui do canal Livre Gospel. Neste momento, nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical, canal Livre Gospel. Nós estaremos sempre aqui fazendo um estudo, prévio dentro da lição da escola dominical. Nesse trimestre, nós estamos com essa revista, tá? Essa revista aqui, que tem como título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, vamos estudar a lição número 5, que tem como título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. É uma lição muito boa, muito interessante, que fala sobre a regeneração, sobre a libertação do pecado. E precisamos compreender esse ensino muito importante para a nossa vida espiritual. O texto áureo desta lição está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz assim: Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. Uma verdade prática muito, muito boa, muito interessante, que é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Eu gosto de frisar e mostrar sempre a capa da lição, a foto da lição. É uma foto muito interessante, muito sugestiva, onde nos mostra aqui uma corrente quebrada, e uns pássaros voando, como se tivessem sido libertos, livres, Isso aqui está muito dentro do contexto da lição, Muito interessante. A leitura bíblica em classe é Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10, tá? Antes de nós darmos início, eu peço aos irmãos que se inscrevam neste canal. Aí abaixo do vídeo tem um botão vermelho, você clica em cima e você se inscreve no canal, comente no canal se você vai gostar ou não, ou está gostando ou não da lição que nós estamos transmitindo aqui, Essa mais uma porta, de ensino no canal Livre Gospel, e você divulga o canal para esse canal crescer o máximo possível, Divulga o canal com os outros irmãos, com os amigos, para o nosso crescimento espiritual, porque o canal Livre Gospel é para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém? Então, o objetivo geral da lição, desta lição que nós estamos tratando dela, o objetivo é revelar a graça salvadora de Cristo. Graça esta que nos garante a vida eterna. Então, o objetivo geral da lição é revelar a graça de Deus, A graça salvadora de Cristo, que nos garante a vida eterna. E dentre os objetivos específicos, precisamos, cada um de nós, dentro desse contexto da lição,
refletir sobre a natureza pecaminosa, devemos estar conscientes de que nós fomos vivificados pela graça de Deus e devemos, no final da lição, também entender que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Então, são 3 pontos básicos que nós precisamos compreender nesta lição, né? Que nós todos, né, os seres humanos, já nascemos com essa natureza pecaminosa, né? E diante deste quadro, se nós não tivéssemos tido a oportunidade de ter hoje um Salvador, que é Jesus Cristo, né, nós estaríamos automaticamente condenados, né, a uma eternidade infeliz. Estaríamos condenados à morte eterna. Mas, pela misericórdia de Deus, Deus enviou o seu Filho e nos proporcionou essa possibilidade de nós sermos vivificados. O que é vivificados? É alguém que um dia esteve vivo, morreu, e agora, mais uma vez, teve a oportunidade de se tornar vivo novamente. Então, nós fomos vivificados pela graça de Deus. E devemos também entender que a salvação não é por mérito próprio. Nenhum ser humano tem condições dele mesmo promover a sua salvação através de sua própria justiça. Não há como. Então precisamos compreender isto no final da lição, né? Temos entendido isso. Isso é o principal. Entendemos esses 3 pontos básicos. A palavra de Deus, ela nos revela, em todo o seu contexto, que fomos libertos do pecado por meio da maravilhosa graça divina. Por ela, fomos perdoados e salvos da condenação eterna. Jesus Cristo nos deu a vida eterna. Nós recebemos esse direito vindo da parte de Deus por meio de Jesus Cristo. Precisamos compreender os aspectos desta salvação. E o próprio contexto de Efésios, que nós vemos aqui na leitura bíblica em classe, é um texto, né, que dentro do seu contexto revela esses aspectos da nossa salvação. E, através desse conhecimento do que está escrito aqui, do entendimento, nós vamos compreender que a nossa salvação pela graça, quer dizer, é um favor imerecido. Nenhum de nós merecíamos a salvação. Mas Deus, pela sua grande misericórdia, enviou o seu Filho para nos salvar, para que nós pudéssemos desfrutar de uma nova vida. Então, na introdução, continuando na introdução, precisamos entender isso, que nós não tínhamos o direito à salvação, nós não merecíamos, mas que Jesus Cristo, o seu Filho, se doou, se colocou voluntariamente, né, para morrer por cada um de nós, na cruz do Calvário, e assim nos libertar. No início da epístola, o apóstolo Paulo, se você ver do capítulo 2, versículo 1 ao 3, ele mostra claramente que antes de nós sermos regenerados, né, antes de nós nascermos de novo, nós estávamos mortos em ofensas e pecados e éramos considerados o quê? Naturalmente, filhos da ira. Filhos da ira, né? Um termo que todo mundo conhece. Uma pessoa que tem ira é porque ela está muito aborrecida, né? Uma pessoa que está incontrolável, ela está irada, ela está querendo tomar uma atitude drástica, porque está irada. Então, dentro desse contexto, nós estamos condenados. Deus estava irado com nós, na nossa condição pecaminosa, antes de nós termos o conhecimento de Jesus Cristo e antes de termos sido regenerados. Então,
o item 1 do tópico primeiro, que diz assim, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Qual era a nossa condição anterior? Qual era a sua condição anterior? Mortos em ofensas e pecados. Ofensa tem um sentido no grego, que é uma palavra em grego, né? Paraptoma, que tem um sentido de quê? De passo em falso de forma deliberada. Quer dizer, significa, mesmo você sabendo que está fazendo uma coisa errada, mesmo assim você continua fazendo aquela coisa errada. Quer dizer, é um passo em falso de forma deliberada, voluntária, tá? Então, essa ofensa aqui tem esse sentido nesse contexto bíblico. E o termo para pecado aqui, amartia, que é o termo grego que significa pecado da nossa língua, descreve aquele que erra o alvo. Então, em suma, quer dizer que o homem em sua natureza decaída, qual é o diagnóstico que é dado a ele? Morto. O homem em sua natureza decaída, ele é uma pessoa morta, né? Então, essa é uma declaração real da condição das pessoas que não têm Deus. Essa era a condição real de cada um de nós quando nós não conhecíamos a verdade, quando nós não conhecíamos a Deus na beleza da sua santidade e quando nós não conhecíamos a verdade do Evangelho. Então, essa morte que é tratada aqui, ela não fala da morte física categoricamente, mas fala primeiro da morte espiritual, que é provocada pelo pecado e que inevitavelmente separa o homem de Deus e que também pode levar ele à morte física, né? Porque o salário do pecado não é a morte. Então, além de levar à morte física, também, se ele não se arrepender, se ele não tiver passado pelo processo da regeneração, do novo nascimento, ele também vai ter a morte eterna. Então, a natureza pecaminosa do homem o impede de ouvir e obedecer à voz de Deus. Então, precisamos compreender isto. Por isso que é necessário esse novo nascimento. É necessário o homem ser vivificado, né? Então, o item 2 do tópico 1, ele fala aqui sobre nossas ofensas e pecados. Como era nosso comportamento? Qual era a nossa conduta? Nos outros tempos, como é que nós andávamos? Então, aqui fica bem claro que nós andávamos praticando coisas erradas na vida passada, né? Antes da regeneração. Nós não tínhamos conhecimento do que era realmente certo e do que era errado. Tínhamos com base na lei humana, né? Mas dentro dos princípios divinos nós não tínhamos tanta consciência do que era certo e do que era errado, do que agradava a Deus e do que não agradava a Deus. Então, a nossa vida passada, antes da regeneração, nós éramos levados pelo curso das coisas do mundo, né? Éramos levados pelo secularismo mundano, pelo modernismo, pelo momento cultural, pelo momento que o mundo passa, né? A sociedade hoje atribui a cultura, a forma de pensar, a forma de falar, né? Então essas coisas, antes de nós conhecermos a Cristo, nós éramos envolvidos nisso de forma tão natural que a gente nem percebia que esse comportamento desagradava a Deus. Então, essa condição mostra bem claramente que nós andávamos categoricamente segundo o curso do mundo. E os costumes que praticávamos, que os crentes praticavam em todos os tempos, antes do processo da regeneração, era de acordo com o sistema mundano de sua época, né? Tais como imoralidade, furto, a mentira. Então, isso mostra claramente que o salvo, ele não deve tomar a forma do mundo, ele não deve andar por este caminho, né? Porque hoje, você vê que o mundo de hoje, a sociedade que nós vivemos, ela tem procurado de todas as maneiras relativizar o pecado. Nem tudo para a sociedade atual é pecado, é normal, né?
Como nós vemos, por exemplo, hoje a sociedade está querendo atribuir que 2 homens e 2 mulheres é normal eles viverem juntos, o que vale é o amor. Eles casarem entre si não tem problema nenhum, porque eles se amam, né? Quer dizer, eles estão relativizando aí um pecado que nós todos sabemos que é um pecado gravíssimo, né? Porque Deus criou Adão e Eva. Deus não criou Adão e Ivo, né? Essa é a realidade. Então eles procuram relativizar isso aí. Procuram mostrar que aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado, o mundo procura relativizar e dizer que não é. Que é algo que pode ser tolerável. Esse pecado é tolerável, porque a Bíblia é algo ultrapassado, foi escrita há 4, 5 mil anos atrás, era em outra época, outra cultura. Então não se pode adaptar a sociedade de hoje com o que a Bíblia fala, né? É o que as pessoas dizem por aí, quem não conhece a palavra de Deus. Então, a nossa condição de não regenerado nos levava a esse caminho também de relativizar o pecado e de se ajustar à maneira de viver do seu tempo. Quer dizer, você vê que as pessoas hoje, o comportamento é totalmente diferente, né? De comportamentos passados, né? Até a corte de cabelo é diferente, as roupas são diferentes. Quer dizer, à medida que o tempo passa, as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não procuram andar de acordo com a palavra de Deus, elas procuram se ajustar à maneira de viver do seu tempo. Então, mas precisamos entender que lá em Romanos capítulo 12, diz, Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse assim: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, né? Santo e agradável a Deus, né? E que o nosso culto seja o quê? O culto da razão. Devemos servir a Deus não só com a emoção, mas com a razão, né? Devemos adorar a Deus, servir a Deus com a razão. Que razão? A razão de a gente saber que está fazendo a coisa certa, fazendo aquilo que realmente agrada a Deus e que Deus está se agradando com a nossa vida. Então, no tópico 2.2 do tópico 1, diz aqui claramente que as pessoas que andam de acordo com o mundo de sua época, o viver do seu tempo, quando ela segue este caminho, sem dar uma satisfação ao nosso Deus Criador, o que é que acontece? Essas pessoas estão andando de acordo com o príncipe da potestade do ar, né? Segundo a vontade dele, fazendo o quê? Uma alusão a Satanás, que é o que exerce a autoridade sobre os poderes do mal, esses poderes que hoje estão prevalecendo no mundo corrompido que nós vivemos. Então, isso aqui indica claramente que os homens que não temem a Deus e que não andam de acordo com a vontade de Deus, eles estão sob a influência, né, do maligno. Os homens incrédulos, os homens desobedientes, realmente estão sob essa influência do maligno. E Paulo nos alerta, na sua carta, né, já no capítulo 6, versículo 12, ele nos alerta claramente que a nossa luta contra o pecado inclui também os seres que são esses seres espirituais, os demônios, que nós não vemos eles fisicamente, mas nós percebemos nas atitudes que as pessoas agem, né, fazem, que contraria totalmente a vontade de Deus. Então, é necessário dentro desse processo que nós possamos não ficar com medo dessas entidades espirituais malignas, porque nós devemos ter consciência de que Deus exaltou a Cristo acima de todas as coisas. E o próprio Jesus disse, né, lá em Mateus capítulo 28, que todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Então nós não podemos ficar com medo das hostes espirituais da maldade, né? Devemos temer a Deus, pedir a proteção a Deus e andar de acordo com a vontade dele. Então, no subtópico 2.3, quando nós andávamos de acordo com o curso deste mundo, nós andávamos fazendo o quê? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? Então isso refere-se aqui, refere-se à inclinação que o homem tem, quando ele não tem Deus, de fazer o mal, algo que está inerente à própria natureza humana. Os pensamentos pervertidos, né? A prática dos desejos desordenados da carne. E isso faz com que nós
aos olhos de Deus, nos tornássemos filhos da ira, né? Condenados, desprovidos do favor divino. E Paulo mostra que essa condição, mesmo nessa condição, Deus, com sua grande misericórdia, olhou para nós, seres humanos, e nos amou e nos predestinou para que nós tivéssemos uma segunda chance. E ali nós tivéssemos na condição até de filhos adotados, né? Deus nos adotou através de seu Filho Jesus, através da morte de seu Filho na cruz de Calvário, ele nos adotou, né? Então, Paulo nos mostra essa grandiosidade que Deus, pela sua grande misericórdia, fez conosco. Então, é muito importante que nós compreendamos que existe a grande necessidade do novo nascimento como substituição à velha natureza. O pecado, ele não consiste apenas de ações isoladas, mas é uma realidade dentro da pessoa, na própria natureza humana, né? O pecado, ele, como natureza, indica a sede, quer dizer, ele se localiza no interior da pessoa, como origem imediata dos pecados. Por isso que Jesus disse que os maus pensamentos, né, surgem o quê? Do coração do homem. Está lá, alojado, né? O pecado se aloja lá no coração, né? Na nossa mente. Então veja bem, por isso que é importante que todos os homens, né, que tiveram a oportunidade de conhecer a palavra, que atender ao chamado do Senhor, ele realmente tem esse conhecimento, porque é uma necessidade urgente do novo nascimento, para que essa velha natureza, a natureza pecaminosa, ela seja substituída, né? Seja substituída pela nova natureza, né? A nova natureza que se adquire no momento que se aceita Jesus como Salvador. É muito importante isso aí. E é muito importante que o crente que passou pelo processo da regeneração, ele compreenda isso e ele só caminhe para frente, procure realmente evoluir espiritualmente, né? Passar pelo processo da santificação para ele chegar até o processo do estágio de perfeição, né? Da estatura do varão perfeito, que é a estatura de Cristo. Muito importante isso aí. Então vamos para o tópico 2, vivificados pela graça. Então, nós fomos vivificados. Quer dizer, nós estávamos mortos em pecados. Deus nos amou. E pela sua graça, ele nos vivificou. Só pode ser vivificado quem estava o quê? Morto, né? Então, nós fomos o quê? Tópico 1 subtópico 1 do tópico 2. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Quer dizer, a humanidade, que isso inclui a todos nós, estávamos sob a ira de Deus. Mas os atos divinos de amor e de misericórdia alteraram o quadro caótico que a raça humana estava o quê? Designada. Então, o apóstolo, nessa epístola, no capítulo 2 de Efésios, ele deixa bem claro aqui que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, preste bem atenção, pelo seu muito amor que nos amou, ele fez o quê? Ele nos vivificou, nos tirou dessa condição, né? Pela sua grande misericórdia. Quer dizer, o ato de misericórdia de Deus implica que ele teve compaixão e simpatia com os indignos, porque nós éramos indignos, né? Ninguém tinha o mérito da salvação. Então, o que acontece? Esta carta nos ensina que a humanidade, ela teve a oportunidade deste escape, né? A humanidade merecia ser condenada, mas pela misericórdia de Deus, pela sua abundante misericórdia, que é uma misericórdia que a gente não sabe nem qualificar, né? Uma misericórdia imensurável, né? Que a gente não tem nem como medir. É como aquele versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então o que acontece? Essa riquíssima misericórdia, ela procede do coração de Deus. Deus nos amou, né? A magnitude desse amor foi que motivou a nossa salvação. É como esse versículo que eu citei anteriormente. Deus amou o mundo de
tal maneira, não dá nem para calcular, porque deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é isso que nós precisamos compreender. Então o mérito não é de nenhum de nós, meus irmãos. Então vejamos bem, o subtópico 2 do tópico 2, o item 2, vivificados por sua graça. A salvação é a dádiva de Deus, né? Todos nós sabemos isso. Porque o próprio versículo, no versículo, diz assim, no versículo 8, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é uma dádiva. Então o que acontece? Deus nos alcançou, mesmo a gente estando mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, né? Deus, sabendo que não éramos merecedores desse amor, dessa misericórdia, dessa graça, mesmo assim, Deus nos deu a oportunidade de mais uma vez, né, alcançar a vida, ser vivificado, juntamente com Cristo. Essa frase, esse entendimento aqui, está no versículo 5, quando Paulo, escrevendo no versículo 5 do capítulo 2, aqui da leitura bíblica, ele diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí ele, entre parênteses, está aqui, pela graça sois salvos. Então o que acontece, meus irmãos? Preste bem atenção. Então, essa frase quer dizer que nascemos de novo, regeneração, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum, sem mérito algum. O mérito não é nosso. O mérito é todo de Deus. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, favor imerecido. O item 3 do tópico 2 diz assim: exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios, que é Paulo, que escreveu essa carta, ele diz: Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 6. Devemos observar que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Olha que coisa! Mesmo sem merecermos, nós vamos ter os mesmos benefícios que o Filho de Deus teve. Quais são? Primeiro, ressurreição, né? Seremos semelhantes a Ele na ressurreição. Na vida eterna e o galardão. Está lá, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 a 8, 20 a 25, onde esse texto aqui mostra que lá tem os galardões que haveremos de receber na glorificação, né? Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência, porque essas bênçãos que Deus nos proporciona e vai nos proporcionar no futuro, né? Já nos proporciona agora e ainda vai nos proporcionar no futuro com os galardões, né? Ela é o quê? É uma prova da misericórdia, da abundância deste amor que promove essas riquezas que são provenientes de sua graça, né? Então, a salvação e seus privilégios são alcançados por cada um de nós pela imensurável graça de Deus, favor imerecido, não é por nossas obras, não é pelos nossos esforços, né? Como muitas pessoas pensam, não é pela nossa justiça própria. Então, vamos ver aqui a síntese do tópico 1, que eu passei por cima, diz assim: a nossa condição diante de Deus era caótica, éramos escravos e estávamos condenados à perdição e morte eterna. A síntese do tópico 2 diz: o pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Então, somos salvos pela graça mediante a fé. Sem fé não poderemos agradar a Deus. Está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. A fé é o quê? É a atitude da nossa dependência confiante e obediente em Deus e na sua fidelidade. Então, a fé, ela tem que ser uma característica de todo filho de Deus. É inconcebível alguém dizer que é filho de Deus e não ter fé. A fé é o nosso sangue espiritual. É que nos mantém vivos. Então, o que acontece? As pessoas podem até argumentar que a fé salvífica
como todos sabem, é um dom de Deus, e pode querer atribuir esta fé a uma ansiedade, a um anseio religioso. Tem pessoas que têm fé na fé, mas não é fé na fé. Você tem que ter fé, primeiro que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você é alimentado nesta fé, porque você vai crer nas Santas Escrituras, aquilo vai alimentar o seu espírito e vai fazer você manter uma comunhão com Deus, porque você começa a crer e exercitar essa palavra na sua vida. Mas tem pessoas que a fé se torna para ele um objeto de ansiedade, né? E isso são pessoas religiosas que muitas vezes acham que esse comportamento, né, é um comportamento que configura fé, essa ansiedade de querer obter uma graça, obter um milagre e fica com aquela emoção. Não, isso não é fé, né? A fé é totalmente diferente, né? A fé, ela faz com que a pessoa primeiro busque o reino de Deus, né? Obedecer a Deus, andar de acordo com a sua vontade, andar de acordo com a sua palavra, fazer a vontade de Deus em todo o tempo, né? Então, as demais coisas serão acrescentadas. A pessoa que tem a fé genuína, ela não fica ansiosa, ela não fica mergulhada nessa religiosidade, né? Levada nesses termos, né? De estar numa busca, muitas vezes, uma busca incessante de algo que ele já vai receber naturalmente se ele exercitar sua fé de forma natural, como tem que ser para todo cristão que é regenerado, para todo cristão que nasceu de novo. Então é muito importante que esta fé não tem nada a ver com o exercício da fé. A fé que eu estou falando aqui é a fé salvífica, a fé que produz a salvação, a fé que livra da condenação eterna. Não é a fé que vai operar, né, o milagre, obter uma bênção, não. Né? Não é aquela fé que a gente está buscando uma cura da enfermidade, não é aquela fé que a gente está orando para uma, por exemplo, uma porta de emprego, né, ser aberta, não. A fé que nós estamos tratando aqui é a fé salvífica, né? Mediante a fé que vem da graça de Deus, do favor imerecido, tá? Então vamos para o último tópico, né? Já estamos a 31 minutos de aula, estamos já concluindo, vamos para o último tópico. E o terceiro tópico diz assim: a salvação não vem das obras. É muito importante nós entendermos isto aqui. Efésios 2, versículo 8 e 10, diz claramente, eu vou ler aqui mais uma vez, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Então veja bem, Paulo nesse texto, ele revela que a salvação não depende da força humana, não depende das obras humanas, mas sim da graça de Deus, né? Uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. As boas obras é a consequência da salvação, e não a salvação ser a consequência das obras, tá? As boas obras você faz porque você tem fé, a fé de que lhe leva a obedecer a Deus, né? Então essas boas obras, elas fluem naturalmente como em consequência da sua regeneração, da sua fé em Deus, né? E você é uma revelação que você realmente é uma nova criatura. As boas obras têm que acompanhar. Então, o item 1 inclui o quê? A libertação da morte, da escravidão do pecado, da ira vindoura. E ao mesmo tempo, permita ao salvo o quê? Desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2:7, né? Portanto, a salvação é o quê? Precisamos compreender isso. É o livramento do poder da maldição do pecado e da morte. É Deus restituindo ao homem a comunhão que o homem tinha perdido com ele. É a restituição da comunhão do homem com Deus. Então, essa bênção é concedida a quem? Não são todos que têm este direito, esta restituição da comunhão com Deus, mas só tem direito destas bênçãos aqueles que recebem a Cristo como Salvador, né? Essas pessoas, sim, elas têm direito, né? Porque isso está bem claro, bem evidente na palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 2, versículo 15 e 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 19, tá bom?
Então a palavra graça aqui é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido, Romanos 3:24. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Não foi o homem que tomou a iniciativa, mas foi Deus que tomou a iniciativa. É por meio da graça de Deus ativa, né? E essa graça de Deus, o que é que ela faz? Ela também proporciona ao homem, né? Capacita o homem, né? Ao livre-arbítrio. Ele dá ao homem o livre-arbítrio. Ele ativa o livre-arbítrio, né? E capacita ao pecador a responder com fé à chamada para entrar no reino dos céus. A chamada ao Evangelho. Romanos 11, versículo 6. O ser humano, mesmo diante deste quadro, em que Deus chama, Deus faz o chamado, né, para o homem seguir, através da pregação da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas o homem ele pode e tem o direito de escolher. O livre-arbítrio que Deus coloca no homem é para ele escolher. Ele ativa esse livre-arbítrio, né? Porque antes dele ter o conhecimento de Deus, ele estava o quê? Como escravo de Satanás, né? Escravo do pecado. E quando ele é chamado por Deus, quando ele ouve a palavra e o Espírito Santo o convence do pecado e da justiça e do juízo, agora ele está colocado ali em uma, vamos dizer assim, uma expressão, né? Está colocado num muro muito alto, né? Onde ele tem a oportunidade, de um lado, ele pode pular e ser salvo, porque a altura não é tão grande assim, ele pode pular tranquilamente e não vai correr nenhum risco de vida. E tem o outro lado ali, que ele pode querer pular, mas existe a possibilidade dele ter riscos de sua vida. Então, o que acontece? Ele tem o direito de escolher entre dois caminhos, perdição e salvação. Então, a sua liberdade não foi eliminada. E a graça, ela pode o quê? Ela pode ser resistida. Alguém pode resistir. Eu não quero ser crente. Eu não quero ser cristão. Eu não quero frequentar a igreja Assembleia de Deus, eu não quero frequentar igreja nenhuma. Deixa eu assim mesmo. Eu sei, eu conheço que realmente tem que andar assim, eu sei que aqui está certo, tem que fazer isso mesmo, mas eu prefiro ficar no meu canto mesmo. Ele pode resistir, tá? Então a fé, ela deve ser considerada como o quê? Como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Então quando você aceita Jesus como seu Salvador, como eu aceitei, você aceitou, isso está provando que você realmente exerceu a fé. Você passou a crer, né? Você, no seu coração, essa fé, ela acendeu no seu coração e você foi instigado a crer, né? A crer na obra salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa fé, ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Quer dizer, o homem crê e Deus dá de graça para ele a salvação. Ele creu na pregação, ele creu na mensagem, ele creu na palavra, ele creu que Jesus realmente é o Salvador. Então isso aí, Deus vai aproveitar, já que você creu, já que você acredita que meu filho é o Salvador, que ele pode te salvar, que ele pode te libertar, que ele pode perdoar teus pecados, então agora você é salvo. Então eu vou te dar salvação, eu vou te dar vida eterna. É assim. Então, o último tópico do tópico 3, o último subtópico, que é o do tópico 3, diz o seguinte: obras como evidência de salvação. Então vejamos, aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira, isso não vem de vós. Então ninguém pense que a salvação é algo que é construído por nossa própria vontade. Não é, tá? Aqui ele trata que a salvação é pela graça que provém de Deus e ainda enfatiza: não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Ele indica que a salvação não se trata de recompensa de algum ato humano, tá? Não é. Tire isso da sua cabeça, se alguém pensa isso. Essas afirmações, ela exclui por total a possibilidade de alguém ser salvo pelo seu próprio esforço, tá? Não existe salvação por esforço pessoal, tá?
Então veja bem, a salvação, ela é uma realidade divina. Porque no momento que nós aceitamos Jesus, nos tornamos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Quer dizer, neste momento o quê? Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura. E as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Por isso, o apóstolo usou esta metáfora, né? Que diz assim: outrora andávamos fazendo obras más. Quer dizer, andávamos fazendo aquilo que não agradava a Deus. Obras más. Lá no versículo 2 e 3. Agora, por meio de uma nova perspectiva, uma perspectiva agora positiva, somos instados a andar fazendo o quê? Boas obras. Por meio da fé. Novo nascimento. Regenerado. Então, as boas obras são a consequência do novo nascimento. E não o novo nascimento é as consequências das boas obras. A salvação não é a consequência das boas obras, tá? Mas as boas obras é uma consequência da salvação, porque você creu, tá? É isso que precisa entender. Então, as boas obras não é um meio para ser salvo, mas é a evidência, aquilo que eu falei anteriormente, a evidência da salvação. Então, para finalizar, né? Já estamos a 40 minutos de aula, vamos encerrar. Então, nenhuma medida de esforço próprio ou devoção religiosa pode salvar, tá? Você pode ser o crente mais devoto do mundo. Você pode ser o cristão mais devoto do mundo. Não perder nenhum culto, não deixar de frequentar a escola dominical, culto de oração, culto de doutrina. Você é um devoto. Mas se você, na vida aqui fora, o seu testemunho não corroborar com aquilo que você crê, com aquilo que você prega, tem gente que prega, mas não vive o que prega, né? Quer dizer, as suas obras não evidenciam aquilo que você diz crer. Então, automaticamente aí subtende-se que você não está salvo, porque você está em desobediência. Então, a fé salvífica, a fé genuína, ela vai ter que evidenciar na sua vida boas obras, os frutos do Espírito, né? Você, quem é crente, quem é um crente fiel a Deus, ele não pode, né, viver na carne, fazendo as obras da carne, vivendo constantemente pecando, né, desagradando a Deus, né? Então isso não faz parte de uma vida cristã regenerada, de um cristão que obteve o novo nascimento. Então, como nós somos salvos por meio da fé, a ação da graça de Deus está centrada em quê? Em seu Filho, na sua morte, ressurreição e entronização no céu como Senhor. Então, a demonstração da graça de Deus, primeiro vem o quê? Através de qual chamado? Do arrependimento e a fé. Então, através dessa convocação, o Espírito Santo torna a pessoa capaz de responder à graça de Deus através da fé. Então, aqueles que respondem, né? O que acontece com isso? São vivificados, são regenerados, nascidos de novo por obra do Espírito Santo. São ressuscitados e assentados com Cristo no reino celestial e continuam a receber a graça por sua união com Ele, que é a fonte do poder. Então, essa condição de estar em comunhão com Deus é que nos torna capazes de resistir ao pecado e de viver de acordo com o Espírito Santo. Os crentes que assim agem, que creem verdadeiramente, eles passam o quê? A servir a Deus e praticar o quê? Boas obras. Por causa de quê? Por causa da graça de Deus que opera na vida de cada um, que crê, que realmente exercita a fé em Cristo Jesus. Então, para terminar, vale salientar, né, que a síntese do tópico 3 diz assim: a salvação é graça divina por meio da fé. As obras não são o meio, mas o resultado da nossa salvação. Então, antes da regeneração, éramos filhos da ira, condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos o quê? Filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe, né? Deus nos abençoe por esta aula. Se Deus quiser, estaremos aqui na próxima aula da Escola Dominical, né?
onde nós vamos tratar de outro assunto muito importante, né? Não percam, que vai ser a condição dos gentios sem Deus, né? Muito importante essa aula, não percam, tá? E fique com Deus. E aos irmãos que estão aqui nos assistindo, né? Compartilhem este vídeo, dê o seu like, comentem, né? Se inscrevam no canal, porque agora nós temos também essa porta maravilhosa que é do ensino da Palavra de Deus, que é Escola Bíblica Dominical, canal Live Gospel. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir, e se ele não ter voltado antes, né? Porque eu acho que Jesus está bem pertinho de voltar. Deus nos abençoe. Até a próxima.